Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a promessa que foi feita no livro de Joel e se cumpriu no livro do Atos dos Apóstolos. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você tem a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós possamos entender melhor o tema de hoje, vamos de vídeo! Livro de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Da profecia de Joel ao cumprimento em Atos dos Apóstolos, foram aproximadamente 800 anos. De antemão, eu já consigo obter uma lição por aqui. Eu posso te prometer e não cumprir. Você pode prometer para mim e falhar. Só que todas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir no tempo determinado para Ele. Humanamente falando, para nós que vivemos no tempo Cronos, o tempo cronológico, 800 anos parece ser muito tempo. Mas para o Pai, 800 anos não é quase nada, porque ele vive no Kairos, ele vive no tempo da eternidade, onde o dia equivale a 1000 anos e 1000 anos equivale a um dia. E a promessa dele ao se cumprir trazem algumas evidências. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões, e até mesmo sobre servos e servas, os escravos, ele derramaria sobre toda a carne o seu espírito, e as evidências ficariam muito nítidas de que nós temos hoje o Espírito Santo habitando dentro de nós. Se as duas grandes maiores promessas se cumpriram em nossas vidas, a primeira dela, a salvação em Cristo Jesus, se cumpriu, e também que ele derramaria do seu Espírito sobre as nossas vidas, e não mais viria a imporção, mas nós teríamos o Espírito Santo habitando dentro de nós em sua plenitude, quanto mais as demais coisas. Então, se o Senhor ele fez uma promessa para você, independente do tempo cronológico que pareça demorar, viva o Kairos, viva o tempo de Deus, e certamente você vai usufruir de todas essas bênçãos juntamente com as duas principais dela, a salvação e ter o Espírito Santo habitando em ti. De forma bem prática, eu vou explicar o que seria o Cronos e o Kairos. Cronos e Kairos são palavras gregas. O Cronos ele está relacionado ao tempo cronológico, o tempo do relógio. É por isso que é Cronos, para você memorizar. Ele está relacionado ao tempo de nossa existência aqui. E é diferente do tempo do Senhor, que ele está na eternidade. Ele está no Kairos. Por isso que o salmista ele declara que um dia é como se fosse 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como se fosse um dia. Pelo fato do Senhor ter os atributos de ser onipresente, onisciente e onipotente, ele pode fazer uma promessa com a plena convicção que ele vai cumprir essa promessa que ele fez. Diferente de nós que vivemos no Cronos. Talvez nós podemos fazer uma promessa com boas intenções, só que nós não sabemos quais seriam os contratempos e os imprevistos que poderiam nos atrapalhar em cumprir as promessas que nós fazemos. Ele não é surpreendido porque ele sabe presente, passado, futuro. Ele está no tempo da eternidade, ele sabe todas as coisas. Então é certo que se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Não no nosso tempo, mas no tempo dele, na vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Diferente da nossa vontade, que muitas das vezes pode até ser boa, pode até ser agradável, mas pelo fato da nossa limitação por vivermos no Cronos, ela nunca será perfeita à vontade. Uma coisa que eu acho interessante desse texto é que ele fala que os velhos terão sonhos. Quer dizer que mesmo uma pessoa já com uma idade avançada,
ela ainda vai ter a capacidade de sonhar, a capacidade de projetar, a capacidade de pensar no dia de amanhã. Ela não vai estar estagnada, porque dentro dela habita a essência do eterno Deus, através do seu Santo Espírito. E os jovens, eles serão visionários, eles terão visões, eles serão pessoas que têm como projetar o amanhã. Eles não só têm a capacidade de sonhar, mas como eles também têm a capacidade de projetar. E o interessante do texto também, não que os demais fatos não sejam, que até mesmo aqueles que são escravos terão o privilégio de, se assim quiser, se assim buscar, de ter a plenitude do Espírito Santo, o derramar desse Espírito maravilhoso sobre as nossas vidas. Melhor que o ouro, melhor que a prata, melhor que o carro do ano, melhor que uma propriedade cara, melhor que uma conta bancária recheada, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque outrora, na antiga aliança, ele vinha, cumpria o propósito de Deus, depois ele se retirava e voltava para o Pai. Hoje, após a ressurreição de Cristo, ele vive na plenitude em nossos corações, e muito mais que isso, ele nos revestiu de poder, como foi ali em Atos dos Apóstolos. E é certo que é verdade, nós nos tornamos as suas testemunhas e podemos anunciar as boas novas do Senhor, porque a palavra do Senhor também declara que aqueles que são guiados pelo Senhor são também filhos do Senhor. E nós temos esse privilégio, diferente daqueles que outrora vinham em porção, nós podemos viver na plenitude. E não existe promessa maior do que essas duas: ter a salvação em Cristo Jesus e ter o Espírito Santo dele habitando dentro de nós e nos conduzindo em todas as nossas decisões. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!